vou pegar essa folha para você copiar. Vai conseguir? Não consegui. Eu vou cuidar da liderança. Alma? Não vai chegar essa. Deixa eu ver. Já cumpri, torci. Que isso, você vai ficar lendo pra sala inteira. Falta pra mês de maio. Agora, hoje tem promoção na Shopee. E hoje é 10. Fala aí que vou comprar. Falaram que ele hoje chama de salvo. Entrou a mosca no... Você vai copiar do pai. Copiar o que o professor indicar lá no pai. Você vai copiar nessa folha e depois você acabar com a tarefa. Copiar aqui, bota o nome, data. Já sabe. 2 livros já. Eu vou lá. Bom dia, gente. Bom dia. Deixa eu te falar uma coisa. Tem 2 coisas pra te falar, na verdade. Vai liberar os parceiros. Não. Na semana que vem, a gente vai ter aula da nossa estagiária, Samara. Dia 17, se não falha a memória, que é terça-feira que vem. Tá? Ela tem vindo aí, tem umas 2 ou 3 semanas que ela tem vindo aí. Eu acho que hoje, essa semana ela não está aí porque ela tem uma atividade lá na UERJ, acho que ela está viajando para a UERJ. Mas terça-feira que vem, ela vai dar 2 aulas, tá? A primeira vai ser na semana que vem. E vai ser um tema polêmico. Tema polêmico. Hã? Ué, mas isso não é coisa de... Botafogo. É vaca. O tema polêmico tem a ver com religião muçulmana. E era justamente sobre isso que eu queria começar a aula de hoje. Então. A gente está falando sobre a Ásia, né? E ainda que não tem uma relação direta com esse assunto no momento, o que está acontecendo lá entre Israel e Palestina, ele tem muita relação com aquilo que nós vamos estudar. Tá? As coisas acontecem, dá pra explicar. Tiago, por favor, não faça uma aula sobre a Coreia do Norte. Eu tenho meus contatos. Por favor. Agora tem que Presta atenção. Você está acompanhando o que aconteceu lá? E a imprensa, de maneira geral, né? Ela tem se posicionado muito ao lado de Israel. Isso é nítido, né? Sim. Como Israel é tratado como a vítima e a Palestina como a vilã. Na verdade, nem a Palestina, né? Os árabes muçulmanos, de maneira geral, são tratados como os vilões. Só que pelo que eu vi, até todos os ingleses... Mas a gente precisa levar em consideração, a gente precisa entender, para analisar essa questão, um aspecto importante. Existe um conceito chamado terrorismo de Estado, que é quando um país, no caso pode ser Israel, né, ele de alguma maneira persegue e vitimiza milhões ou milhares de pessoas de uma outra etnia, de um outro país, de uma outra religião. E olha que interessante, existe um estudo que mostra que de 2006 até 2022 morreram árabes muçulmanos, né, quase 5 vezes mais do que judeus israelenses. 5 vezes mais. Então, se você parar para pensar friamente, não é, assim, talvez não seja exagero dizer que o povo palestino está sofrendo uma espécie de genocídio há quase 20 anos. Né? E aí chega num momento, num limite, não é, que esse povo reage de alguma maneira da maneira como eles conseguem. É óbvio, né, gente? Você matar civil, você explodir uma rave, você atacar pessoas que não têm nada, diretamente, né, nada a ver com isso, é algo que isso não é correto.
Mas a gente precisa fazer uma análise, uma consideração mais profunda do que está acontecendo, além dessa coisa superficial de que terroristas do Hamas invadiram, atacaram lá Israel, prenderam, mataram, sequestraram israelenses e eles são os culpados e tadinho de Israel, vítima dessa história toda. Essa análise é muito simples e muito equivocada. É que eu sigo a página do Botafogo Antifascista, que é uma pessoa organizada, e eu vi um texto que eles fizeram sobre essa guerra dando apoio à Palestina. E falando que Israel está fazendo meio com apartheid. Eu estava lendo apartheid, eu ia falar com você sobre isso. E é de fato. Porque os palestinos hoje eles vivem numa parte da faixa de Gaza completamente confinados, né? Cercados com muros, cerca elétrica, guarita, acesso à água a cada 5 dias, né? Restrição para ir, para sair, para entrar, para se alimentar. Fala, Fábio. É que estão falando como se Israel fosse o certo da história. A vítima. Só que na guerra, um tem o lado certo e o lado errado. Igual quando teve as coisas da humanidade. Tem muita gente dizendo que Israel está no seu direito de se defender. Tem uma bandeira de Israel. O que será que motivou esse ataque palestino? Do nada, eu quero atacar esse país e vou iniciar um conflito. Não, não tem que poder ordem. É muito mais complexo, Rafael. É disputa religiosa, é disputa por território, é uma disputa histórica. Política. Uma coisa que, tipo assim, eu fiquei pensando é que, ok, pode ter um lado que é errado, eu tô certo. Na minha visão, não tem um lado nem errado nem certo. Acho que os dois estão errados, porque estão causando uma guerra. Mas, tipo assim, mesmo que se... Acho que a Palestina que eu não... É que do nada vieram bombardeando isso pra mim, eu não consegui entender o que tá acontecendo. Do nada? Não é bem do nada não, Betina. Não, eu sei não, é que começaram a chegar notícia pra mim do nada. Mas é porque eu não entendi, eu tentei procurar. Esse é tema, a gente vai estudar exatamente esse conflito, a gente não está dando no exato momento. Mas assim, entendam que esse momento, o que está acontecendo agora em 2023, é resultado de um longo processo iniciado principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. É que eles falam na televisão, mas tipo, é que eu não consegui entender o que está acontecendo ainda. O que está acontecendo é que tem um grupo étnico, religioso, que perdeu o território e que é oprimido há pelo menos 60 anos, vamos dizer aí, no território que ele acredita ser dele, e que na política, né, ele não consegue reaver aquilo que ele acha que é dele, o território que ele acha que pertence, pelo contrário, ele só perde, e ele é duramente reprimido, e ele achou que chegou o momento de reagir. Eu acho que não seria violentamente. Da forma certa reagir desse jeito. Ok, que ele pode ser reprimido, etc., mas eu não acho que a forma certa seria aquela guerra. Tanto que uma ação não justifica a outra. Por que ok, você pode ser reprimido, mas por que você quer, sei lá, sequestrar crianças? E já teve gente que falaram que tem até envolvido abuso sexual com um monte de jovens. Sim. Isso, uma coisa não justifica a outra. Com certeza não. Fala, Manuel. Fala, Thiago. Essa coisa de conflitos atuais, né, que teve uma equipe lá no final da Segunda Guerra, é tipo o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia. Toda essa guerra que teve, ainda tá tendo? Acabou? Só que a galera não fala nada. Foi por causa do final da União Soviética, sim. E no caso lá de Israel e Palestina foi porque em 47 a ONU, junto principalmente liderada pelos Estados Unidos, quis criar um Estado para abrigar os judeus que foram massacrados, vamos dizer assim, né? Sofreram de fato um genocídio, né, pelo nazismo, os campos de concentração, o holocausto, tudo isso. E esses judeus precisavam ter um Estado para si. E o local onde esse Estado foi construído era onde estavam os árabes palestinos. E a partir dali, meus amigos, o caos tornou até anteontem. Até o que aconteceu anteontem. Eu tenho uma amiga que mora em Israel. Tem? Também conheço um ex-aluno que mora em Israel. Mas ele tá bem? Tá bem. Já não tá mais em Israel. Tá bem. Não sofreu nada não. Muito bem. E aí, pra gente concluir essa questão, né? É óbvio, né, que a gente tem a tendência a achar que o que está acontecendo lá não tem absolutamente nada a ver com a gente aqui.
Talvez diretamente não tenha. O Brasil não vai ter nenhum envolvimento nessa guerra, não vai participar dessa guerra, vai enviar. Mas se fosse outro governo... Talvez. Mas a relação que existe é que o conflito, né, ele vai esbarrar certamente, como a Viviane já colocou ali, em questões políticas. Você pode ter certeza que vai ter muita gente aqui no Brasil, né, dizendo que os judeus são perseguidos, dizendo que os árabes muçulmanos são terroristas, ou seja, espalhando uma série de desinformações que contaminam a ideia sobre o conflito. E é por isso que eu estou fazendo essa fala, né? Porque você já pode ter lido, ouvido, visto em algum lugar, né, essa ideia de que os judeus, Israel, né, melhor dizendo, Israel, é vítima, é aquele Estado que foi atacado, inocente, que está exercendo simplesmente seu direito de defesa. Você deve ter visto que Israel bombardeou a cidade, está matando civil também, está matando criança também, né? Mas gente que não tem nada a ver, explodiu, acho que foi ontem, igreja, e aí bombardeio, destruiu a cidade. E é claro, né, gente? Tá errado isso? Sim, né? Então, esse conflito, como eu estou tentando explicar, ele é muito mais complexo do que essa visão equivocada, superficial, de que é uma vítima e um vilão, tá? Ele é muito mais complexo do que isso. Mas a gente vai, em breve, entender melhor toda essa discussão, tá? Muito bem. Nossa aula de hoje, ela vai continuar abordando a questão ambiental da Ásia. Qual que é a diferença? Quer dizer, não é diferença, né? Avançar na questão, desde a semana passada, eu que você muito asiáticos, né? Desde o Oriente Médio até o Ocidente, passando pela Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Meridional, faltou, né? Ásia Meridional, Sul, Sudeste Asiático. E na aula de quarta-feira eu te falei sobre os aspectos naturais da Ásia, mas eu só coloquei porque eu estava predicado a voz. Tem que olhar por melhor, né? E a gente vai continuar essa discussão pensando hoje os problemas ambientais que a Ásia enfrenta. E assim, pouco diferente tá, da nossa última aula, hoje você quase não vai copiar slide, tá? Tem só um trechinho que eu acho importante você acrescentar. A maior parte eu vou colocar tópicos ali para você, porque você vai ter que ter registro no caderno, tá? Sinto muito, não abro mão, tá? E é importante para você estudar depois, para você ter matéria e estudar depois. Fala, Thiago. O Fábio no Botafogo agora vai tornar a geografia algo mais fácil. Tomara. É só Botafogo ganhar. Sem idade pra copiar, só conversinha. Só conversa. Hoje você tá de boa, Thiago. Obrigado. Muito bem. Para a gente começar, eu queria te mostrar um tipo de clima chamado tropical de monções. Observa aqui. Já falei isso na semana passada, exatamente, mas eu não te expliquei. E o que eu queria te mostrar, o que eu acho importante você entender. Antes, lembra desse gráfico? Não, eu mostrei ele para você no primeiro. Quer que eu possa ver? Dá pra fazer isso? Dá uma ligeira? Não, acho que é fixo. Você que era quieto. Exatamente. Sara vai morrer. Você lembra desse gráfico? Eu te mostrei no primeiro trimestre, tá? Esse gráfico, como eu sei que você não lembra, o nome dele é climograma. Climograma é o gráfico que mostra ao longo do ano a quantidade de chuvas. Cada barrinha dessa, tá? É o volume de chuvas em cada mês. Não dá para você ver o mês, tá? Eu cortei a letra para caber no slide, mas é de janeiro até dezembro, tá? De janeiro a dezembro. Cada barrinha representando um mês. E a linha mostra a temperatura. Tudo bem? Então a barrinha mostra a chuva e a linha mostra a temperatura. Aqui, ó, é milímetro, para você ver a quantidade de água em cada mês. E aqui é a temperatura em graus. Tudo bem? Tudo bem? Esse climograma é desse clima tropical de monções.
O que caracteriza o clima tropical de monções? Vou botar para você bonitinho ali, tá? Muito bem. O clima tropical de monções, a principal característica dele é que ele tem duas estações bem diferentes. Falei? Muito bem. Então, ó, o clima tropical de monções tem duas estações bem diferentes. Adivinha quais são as duas estações bem diferentes? Verão. Exatamente. Observa aqui o inverno. No inverno, o que acontece lá na área? Aqui, ó, é a Índia, tá? Estou no sul-sudeste asiático, ok? No inverno, o que acontece com os ventos? Eles se originam do continente e sopram em direção ao oceano. Te pergunto, são ventos úmidos ou secos? Se eles estão vindo do continente, eles são secos. Então, o inverno, ele é caracterizado por ser seco. É uma estação seca. Hemisfério norte, tá? Aqui o verão. Olha a quantidade de chuva no verão. Ah, mas no final do verão é chuvoso. Não, mas já virou estação. Normalmente, né? De dezembro até de fevereiro. Tudo bem? O que vai acontecer quando chegar o verão? O verão aqui, ó. Imagina o seguinte, estou no hemisfério norte, tá? Estou no hemisfério norte, inverti as estações. Mudaram as estações. O que vai acontecer no verão? Os ventos vão sair do oceano. Vão ser úmidos ou secos? Úmidos. Então, o verão no clima tropical de monções é úmido. Bastante chuvoso, tá? É o mês que registra alagamentos, é o mês que registra grandes inundações, muita água de fato, tá? Então, vê, é um clima que tem duas estações completamente diferentes. Uma estação seca, o inverno, uma estação úmida no verão. Tudo bem? Guarde essa informação que é muito importante. O que você vai colocar no seu caderno? Coloque esse título, ensinou, e coloca as características do clima tropical de monções. É tipo no deserto, né? Que é, tipo, é seco, frio. A diferença, Rafael, é que você está falando de temperatura. Porque o deserto ele é seco. Só que durante o dia faz muito calor, durante a noite faz muito frio. Faz sentido. Fala, Miguel. Tiago, vamos só ainda maiúsculo? Hã? Vamos só ainda maiúsculo? Pode botar. Gosta? Porque é quente, Duas estações bem diferentes. Exatamente. quente e frio ao mesmo Duas estações bem Definido. Botou para cada um aí? Fora. Pode passar, gente? Você quer copiar alguma coisa disso aí? Só isso.
7. Não precisa copiar o cara. Seguir faz. Espera só meu aparelho chegar. Encomendou um aparelho com água. Shopping. Ah, tá. Mercado Livre. Aí, Mercado Livre. Mas esse ano chegou com a Entrega altamente. E o frete? Que frete? Frete é grátis. Shopping é grátis. Shopping E o Ceará? E o Curitiba? E o pedido vai estar preso em Curitiba? Vai ficar preso lá na agência bancária de mel. Já vai acontecer. Curitiba pra chegar. Cara, Curitiba. Eu odeio Curitiba, mas Os caras dando as portas de inferno em Curitiba. Curitiba é aqui do lado. Papai do Ceará. Pessoal, Imagina como é da hora. e aí o que acontece? A Ásia, presta atenção por favor. A Ásia, ela tem como característica histórica, tá? Ser um continente de grande desmatamento. Assim como a América, a Ásia isso também aconteceu na Ásia. Por quê? Duas razões principais, tá? Historicamente, a população desmata para abrir áreas de cultivo, ou seja, para plantar. E segundo, tem muita gente. E como tem muita gente, o desmatamento ele acaba acontecendo para as pessoas se abrigarem, construírem cidades, vilas, né, para abrigarem essas pessoas. E aí soma essas duas questões que eu acabei de falar. Desmatamento intenso, tá? Longo processo de desmatamento e um verão muito úmido. O que será que vai acontecer com o solo em uma realidade que o solo está desmatado e está chovendo constantemente? Vai acontecer, Manuela, um processo extremamente comum e também igualmente grave, né? O que ele tem de comum, ele tem de grave. Eu tenho certeza que você já estudou sobre ele. Deixa eu botar aqui mais. Com certeza. Você sabe o que é a erosão? Sim. Chove, vai Papapá direto. Aí cai. É papapá lá no direto. complexo tá assim. Não é? Direto. Todo dia. E lá não é erosão. É bala. Tá andando muito doce lá. Já passou o corte da minha. Pode dar meu. Sobrou muito doce de coisa da meu. Eu tô jogando bala avanço. Cadê o meu apagador? Aqui, ó. Aqui. Aqui. A revista dá mais explosão. Não, mas o que eu Mas sei. daí eu Pô, também tá jogando cabeção de nego lá, pô. Tô jogando cabeção de nego lá também. Cabeção de Deus. Falsificar. Sei. É que tem Faz um barulho bom. já joguei muito cabeção de nego. Caraca, aí tem um jogo que pode se quebrar. Ah, eu sou bem. Isso, porque tipo assim, era Eu meu já jogo. comprei desse não Por aí, cara, isso depois você eu quer. comprei desse que eu Não, eu nem sei se sabe o quanto ela é, então acho que ela tem mais. Eu gosto de escolher uma para nós cabeção da minha mãe. Pessoal, você lembra? Seja sincero, tá? Por favor, fala a verdade. Tu lembra o que é erosão? Mais ou menos. Mais ou menos. Então vamos relembrar, tá? Vamos relembrar. Por que você apagou? Ué, por que você apagou? Eu já mudei o ponto. Ué. Mas aí tu vai ficar pagando. Vou ficar apagando. Mas vai fazer mais dois já. É isso. Ainda bem que eu Ainda bem que eu tô copiando. Ainda bem que eu tô copiando. Presta atenção. Erosão, pessoal, nada mais é do que um processo que é natural, tá? De transporte de sedimentos. O que acontece? Vou botar aqui.
Só para te explicar. Imagina o seguinte. Você sabe, né? Que quando a gente tem solo, o solo ele é formado por uma série de partículas e sedimentos. Tudo bem? Grãos, né? E esses grãos estão lá formando o solo. Se esse solo, eu não tenho pilo verde, tá? Me perdoe. Se esse solo tem cobertura vegetal, ou seja, se ele tem vegetação, essa cobertura vegetal, ela realiza uma proteção natural do solo. Por que proteção natural? Porque, por exemplo, se chover, as gotas de chuva não vão impactar diretamente o solo. As árvores, né, a copa das árvores, vai realizar uma espécie de efeito colchão, que as gotas da chuva vão impactar sobre a copa das árvores, e quando a chuva chegar no solo, ela não tem força para transportar os sedimentos. São os escudos do sol. Exatamente. Mas aí ele chega lá, E aí é que está o problema, Manuel. Quando chega na parte do papapá, é que o negócio fica esquisito, pode? Aí que papapa de vez. Exatamente. Aí, papai. Por quê? Aí, papai, né? Imagina, a chuva, gente, vai cair sobre o solo. Gente, a chuva vai cair sobre o solo, aqui, ó, sem proteção. O que vai acontecer? Conforme cada gota de chuva impacta sobre esse solo, a energia desse impacto é capaz de transportar, de revolver e transportar esses sedimentos. Nossa, eu acho que o Pikachu. Transportar o quê? Os sedimentos que formam o solo, todos os grãos que formam, imagina a terra na sua cabeça. São vários grãozinhos, né? Esses grãos são transportados pela ação da chuva. Entende? Nossa, velho. Espera só o Gustavo voltar. Tá? Conforme esses grãos vão sendo impactados pela chuva e vão sendo transportados, a gente tem a ocorrência da erosão. Nossa, esse piloto aqui já é o Aleluia. Como eu sou um cara prevenido. Idiota, você apenas vai dar uma paz. Esqueceu de casa. Não vai ter como fazer efeito pra mim, não. Você quer? Mas eles estavam lá falando. Ah, pode. Dia do professor também. Primeiro tem dia das crianças e não sei. Vai ser feriado. Aqui na frente. Vai trabalhar no dia seguinte. Mesmo e fome. Tem que ainda absorver. Se você quiser copiar, tá? O que é erosão, vou colocar aqui uma pequena definição. Opa! Aí eu pego o caderno. Só se você quiser. Vai ficar pronto. Fica lá. Ai! Ah, sai dela. Tiago, tô vendo nada. Não enxerga daí não? Diretor. Então, né? O maluco sentou em cima do meu óculos até o limite. Sério? Isso No sexto ano. Você dá aula para 8-2? Não. Que vai ser que eu vou fazer? Edmec, Velozes e Furiosos, você falou. Nossa, não sabe, não. Então, ó, erosão nada mais é do que o transporte de sedimentos, tá? Pela ação dos agentes erosivos. Esse exemplo aqui que eu te dei da chuva é a chamada erosão pluvial, tá? É a erosão provocada pela chuva.
A gente pode ter também erosão provocada pelo vento, que é a eólica, provocada por rios, que é a fluvial. Pode escrever E por aí vai. Porque você pode. Nossa, professor, você não escrever, né? Você faz a geografia? É Caligrafia. Era o tipo de feito. Caderno de caligrafia. Hoje não se usa mais isso não, né? Minha mãe sempre faz uma vez grava. Sabe? Sério? Então, mas sabe que ele tem 2023 já. Sim, mas pelo menos ela me Ele tem Melhor que celular. bater. Você tem Dá pra celular. gente bater. É, né? Que bom que ela usou o caderno. Que bom, a gente gostava de Não, o Flamingo parece uma escova de dente de bronze. Ô, Thiago. São dois agentes que Erosivos. Parece um pente. Eu ia ver o não é pra fazer isso, né? Se decide, é bom. Vai passando de nível. Ó. Pessoal, fiz essa fala aqui da erosão só para você lembrar e entender, tá, que esse problema, que esse processo, desculpa, é um problema muito grave, muito comum na Ásia. Por quê? Porque tem desmatamento e tem muita chuva. E não tem muita. Como tem desmatamento, vários locais não tem cobertura vegetal, o solo fica exposto à ação da chuva, que é constante no verão. Então tem muita água caindo sobre o solo desprotegido. Ali na Erosão Brasil. eólica e fluvial. O Brasil. Aliás, embaixo da chuva, o quê? Fluvial, erosão fluvial. Com P. Aí a terra lá. Até o quê? O vento é o quê? O que vai acontecer? Eólica. O que vai acontecer, Manuel? Aqui. Garoto, tá fazendo um negócio. Vê se você consegue enxergar, Manuel. Manuel, dá pra enxergar? Aqui, ó, em cima tem uma vegetação e aqui tem que fazer um buraco. Se você quiser ver melhor que o notebook, pode ir lá. Você vai ver. É o quê? E lá? Eu quero ver. Nada mais é do que uma erosão constante que transformou o sedimento da chegada da terra. Olha, você tá brincando com essa. Aí, ô Miguel, Miguel. Você deu a melhor. Na moral, E a primeira música dele com o pai. ai, Faz a primeira música. ela é que nem os caras só pegam o necessário depois. Vê se você entende, pessoal. Um dos maiores problemas ambientais da Ásia é a erosão, ou seja, vários locais que sofrem com a perda de sedimentos, o solo fica pobre, né, por causa da erosão, ficam instáveis, acontecem desabamentos, porque lá existe essa combinação entre desmatamento e chuvas intensas no verão. É parecido com o que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Que em vários locais há desmatamento, e é pior, né? Porque as pessoas constroem casas em encostas desmatadas, e quando a chuva vem, cai todo mundo, né? Desaba o barranco,
e as pessoas acabam muitas vezes até falecendo. Brumadinhos. Não. Por que não? O Brumadinho foi uma barragem que arrebentou, não foi erosão. Mas foi uma erosão. Não. Por que não? Porque lá foi uma barragem, não foi um canhão. Mas era de terra. Juro. Não, era de ferro. Você tem prova disso? Ai, tá muito grande. Aí. Foi isso que ele disse. Os 43. Tiago vai dar uma função. Vai Já chegar vai na sair frente. disso. Olha isso ali. Oi? Esse domingo só vai continuar engraçado do que a série de Feiticeiro. É pra hoje pra mim, né? É pra hoje pra mim. Vai copiar lá? Vamos lá, gente. Muito bem. Presta atenção, por favor. Que agora vem o pulo do gato. Pulo do gatito para você entender. Para você entender o que o asiático fez para tentar de alguma maneira, né, amenizar ou até mesmo solucionar esse problema. Solucionar não soluciona não, mas ameniza. Quando o local sofre erosão, tá? A erosão está em curso, existem algumas maneiras de você tentar resolver esse problema. Por exemplo, uma prática chamada rotação de culturas. O que é rotação de culturas? Vou colocar aí para você, mas entenda primeiro. É quando você coloca no local de plantação uma fileira de uma determinada espécie e outra fileira com outra espécie. Por quê? Primeiro que você recobre uma maior parte do solo, protege ele da ação da chuva, tá? Tem mais solo coberto. E segundo, você diversifica a absorção de nutrientes. Então, pensa comigo, tá? Um grande latifúndio de soja, como é que a soja é plantada? São várias fileiras, dezenas de fileiras, tá, de soja, e entre uma fileira e outra, isso aqui tudo é solo exposto, tá? Aqui, ó, tem solo exposto, aqui tem solo exposto, aqui tem solo exposto, aqui tem solo exposto. Ou seja, quando chove, o que vai acontecer com esse solo exposto? Vai sofrer erosão. Exatamente. Então, uma maneira de conter a erosão é, entre uma fileira e outra de soja, colocar uma fileira de feijão. Por que feijão? Porque feijão é uma espécie que tem uma certa altura, não sei se você já viu um pé de feijão. Exatamente. Um pé tem uma certa altura e ele vai cobrir essa parte do solo que está exposta. Nossa, nenhum pé de feijão não dava certo. Mas é Ele meio botou, algodão, né? né? Ele botou na Não dava algodão, certo. né? Eu devia ter falado outra coisa, não sei. Gente, então, colocando aqui uma fileira de feijão, você está protegendo o solo da ação do erosivo. Entende? Então, isso é rotação de culturas. Uma outra maneira é adubação. Para que adubar a terra? Porque conforme tem lá o plantio, né, as espécies elas vão sugando os nutrientes do solo. Então, para você repor os nutrientes, para não deixar o solo empobrecido, você aduba. Mas o asiático, ele é muito inteligente, né? Mas muito inteligente. Então ele falou o seguinte, ele pensou o seguinte. Os caras também geralmente olham e não Não, há muito. Se liga no que eles pensaram. Eu não tenho muita água no verão? Muita água no verão. Água assim, né? Uma grande quantidade. Eu vou pensar uma maneira de represar essa água para poder utilizá-la quando não chove. Faz um buraco. Porque qual é o grande problema que eu tenho? Chove muito no verão, mas o inverno é seco. Não chove, praticamente não chove no inverno. Então como é que eu consigo guardar a água
do verão para também utilizar no inverno. Inverno é bem menor que o verão. Menor? É, se é de dezembro a fevereiro. E o verão também. São 4 estações, Miguel. Tá? Calma aí, tô raciocinando. São 12 meses. Faz a conta. São 4 ações, 3 meses cada. Perfeito. 4 estações, 12 meses, 12 por 4 dá? Aí tem 2 secas e 2 úmidas. Não, tem uma seca, uma úmida e 2 estações de transição. Muito bem. Então, o asiático pensou o seguinte: eu preciso guardar a água do verão para também utilizá-la no inverno. E aí, o que ele desenvolveu? Ele fez uma coisa básica, né? Eu vou cortar a encosta. Vou recortar a encosta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou construir, ó, vê se você consegue enxergar daí, degraus. Escada na minha casa. Como se fosse uma grande escada, em que cada degrau vai ser uma espécie de uma represa que vai reter a água. Então, quando começa a chover no verão, a água ela vem daqui para cima e enche esse degrau. Observa. Quando esse degrau já está completamente preenchido, o que a gravidade vai fazer com a água? Vai jogar a água para o degrau logo abaixo, que vai encher e vai até o último degrau estiver completamente preenchido com água. Essa água que vai ficar aqui represada no verão vai ser utilizada no inverno para o cultivo, adivinha de quê? Arroz. Que é uma espécie que precisa de água o ano inteiro e é o principal alimento da dieta nutricional asiática. Arroz de japonês. Hã? Não pode evaporar? Corre, né? Alguma coisa vai se perder realmente, mas eles conseguem manter o nível do degrau com água suficiente para cobrir toda a espécie. E aí é muito mais fácil, né, Sara, você repor uma pequena quantidade de milímetros do que você reabastecer toda a zona de cultivo com água para plantar arroz, entendeu? Você só repõe uma quantidade mínima que por acaso evapore. E aí eles plantavam uma pintinha. Exatamente. Aí fica fofinho. São todos esses degraus. Eu acho que eu vou ter uma foto melhor aqui para você visualizar. Ó, dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó? Essa parte que parece que é prata é água, tá? Represada. É exatamente a lógica para o plantio de arroz. Todo esse degrau, ó, esse degrau, né? Ele vai seguindo, ó, pela encosta, tá preenchido por água que vai ser utilizado no inverno. É utilizado no verão, vai ser utilizado no inverno para o cultivo de arroz. É ou não é uma ideia genial? Por quê? Além de permitir o cultivo de arroz, aqui não tem erosão. A erosão está contida, porque a água não transporta sedimento, a água é pesada. Se ligou? Essa estratégia é a chamada de terraceamento. A construção de terraços, degraus, para represar a água. Sacou? Você não achou genial? Uma ideia melhor. Foi bom, tem muito no Vietnã, muito no Camboja, toda aquela parte Na verdade, a vila era acostumada.
Não, né? Eu tô nojenta?